Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de agora eu vou falar um pouco a respeito de um vídeo que saiu. Na verdade, ele saiu há pouco mais de 2 horas, vídeo do canal Parabólica, em que eles estão falando a respeito da ameaça do Irã à Ucrânia, que é uma coisa bastante inusitada, para falar a verdade. Isso aí não faria um sentido num primeiro momento, mas é algo que vale a pena ser analisado, vale a pena ser observado. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo, vamos fazer os nossos comentários aqui. Pedindo a todos que, como sempre, curtam, compartilhem o material com os amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E basicamente é isso aí, vamos começar. Olha, o Irã subiu o tom contra a Ucrânia, consequentemente contra a Europa, e diz que também não negocia com os Estados Unidos mais, depois de tudo que aconteceu. Eu vou explicar esses assuntos para vocês, esse risco de generalização dessa guerra, de crescimento dessa guerra, e eu vou passar por detalhes aqui, porque a gente teve uma coletiva importante do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que passou pontos, uma coletiva muito forte que aconteceu agora, hoje, na segunda-feira, tá bom? Então, ó, curte esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo, e eu agradeço de coração. Vou começar direto pelo que vocês já estão querendo, porque eu sei que vocês gostam mesmo, é da treta. Ucrânia e Irã. Essa nova frente que não se abriu, tá? Ela ainda não se abriu, mas corre risco, tá? Eu não sou cético em relação a isso, eu espero que não aconteça, mas corre risco. O que aconteceu foi que eu até fiz vídeo 2 dias atrás, um pouco mais de um dia, um pouco menos de 2 dias. Vale a pena a gente apontar que isso pode acontecer porque o Irã é um aliado muito próximo da Rússia. Então, já que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, isso aí já desde 2022, então seria uma confluência ali de alianças. Mas, a princípio, isso talvez não faça tanto sentido, porque a gente tem que lembrar que o Irã também está envolvido na sua própria guerra. Ele está ali se atracando com os Estados Unidos e com Israel. Então, talvez esse não seja um momento mais adequado para um outro grande envolvimento militar, mas também não é impossível. Não é uma coisa completamente descabida de se pensar. De que o Zelensky confirmou, inclusive, que um navio iraniano com destino à Rússia foi atacado por drones ucranianos no Mar Cáspio, ao norte do Irã. Foi atacado. O Zelensky fez uma publicação falando que comprovadamente a Rússia ajuda o Irã com os mísseis. Aí saiu aquela reportagem, saiu uma reportagem, né, que fala que a investigação dos Estados Unidos está apurando que a Rússia tem prestado seu serviço de inteligência para o Irã, para eles terem tamanha exatidão para atacar as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então tem tudo isso que a gente precisa entender, tá bom? Aí o que acontece é que o Irã então falou assim que não vai, essa medida do Zelensky não vai ficar sem resposta. O que a gente teve então foi o Ismail Baqei. O Ismail Baqei é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, uma figura importante agora nesse conflito. Ele deu essa entrevista, inclusive falou sobre a Europa, a responsabilidade na Europa, disse que quando ele foi questionado se a Europa ela tem responsabilidade no que a Ucrânia fez, ele disse que a Europa, né, tem responsabilidade à medida que ela apoia qualquer atitude da Ucrânia. Aí ele falou assim que o Irã defende que as guerras não devem se unir, que o conflito entre Ucrânia e Rússia é o conflito entre Ucrânia e Rússia, o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel é um outro conflito. Eles não devem, tá? Um não deve mexer no interesse do outro em relação a isso. Que foi aquilo que eu falei.
são duas guerras que estão acontecendo em simultâneo, então, a princípio, não faz muito sentido o envolvimento de uma força de um que está em um conflito no outro, porque isso acaba sendo uma coisa penosa de um ponto de vista logístico, de um ponto de vista militar mesmo, de um ponto de vista econômico. Então, não é uma coisa que a gente imagine que seja muito provável, mas, como eu falei também, a ideia não é completamente descabida, não é uma coisa totalmente descartada. Só que a partir do momento que a Ucrânia atacou, e a Europa é uma defensora, ele chegou a falar que a Europa ela apoia, né, a União Europeia, apoia todos os esforços, tudo que a Ucrânia faz contra a Rússia, a Europa apoia, inclusive se dependesse só deles, inclusive eles já estavam lá enviando soldados para a Ucrânia. Então ele disse, se eles apoiam tudo, eles apoiaram o que a Ucrânia fez com um navio iraniano, onde morreram cidadãos iranianos. Eles falaram isso, morreram cidadãos iranianos no ataque da Ucrânia ao navio iraniano. Então foi um ataque direto ao Irã, tá bom? Então, aí ele falou assim, com essas palavras, ó, quando ele foi perguntado sobre isso, ele fala assim, certamente todos os partidos que se consideram apoiadores, quando ele fala partido, ele fala grupos, pessoas, políticos, países e defensores do regime ucraniano devem ser responsabilizados a esse respeito. Tá bom? Ele disse isso. Diz também que o ministro das Relações Exteriores do Irã, que é o Abbas Araghchi, falou por telefone com a chefe da diplomacia europeia, que é a Kaja Kallas, que é uma das maiores defensoras de que a Ucrânia deve ter maior investimento na Ucrânia para poder atacar a Rússia. Ela é uma das maiores, talvez a maior defensora em relação a isso, tá? Então, ele falou, a gente está responsabilizando a Europa também por isso, porque eles apoiam tudo da Ucrânia, tá bom? E aí ele acrescentou algumas coisas aqui que eu quero até trazer para vocês, ó, vou abrir aspas rapidinho aqui, ó. Tenham certeza de que não podem simplesmente deixar que um fato ostensivo para atrair atenção e demonstrar seu peso não tão grande nas equações internacionais permaneça no mesmo nível. Suas consequências certamente serão imprevisíveis para vocês e afetarão toda a região em que se envolveram. Ele está dizendo aqui que agora que a Ucrânia atacou o Irã não vai deixar barato. O Irã não vai. Aí tem essa questão a se considerar. Como a Ucrânia, no caso, atacou o Irã, eles estão fazendo uma espécie de provocação. Então, aí a coisa se torna mais provável. É uma resposta retaliatória, mesmo que o país já esteja, no caso, envolvido num outro conflito, uma resposta retaliatória acaba se tornando um desfecho mais lógico, digamos assim. Agora, basta a gente ver se, por acaso, os ucranianos, no caso, os iranianos, não os ucranianos, os iranianos vão ter uma capacidade de resposta, né? Porque eles precisam mobilizar uma parte do seu aparato de guerra e vamos ver se eles também vão ter o aval da Rússia, porque a Rússia já está envolvida nesse conflito com a Ucrânia e os iranianos têm uma forte influência da Rússia até na sua diplomacia externa. O Irã é uma nação soberana, tudo bem, é verdade, mas eles têm uma forte aliança com os russos, então eles têm essa tendência a ouvir aquilo que a Rússia tem para dizer. E aí a gente tem uma questão aqui importante para falar, que todas as ameaças ou avisos que o Irã deu até agora, ele cumpriu, tá? Ele cumpriu tudo. Falou assim, a gente vai atacar ali, a gente ataca. A gente, tá aguardando? A gente aguarda. É isso. E falou um pouquinho mais também. Ele falou assim, dissemos desde o início que não interferiríamos no conflito entre Ucrânia e Rússia. Essa ação da Ucrânia foi absolutamente ilegal, lembra? Injustificada. Até trouxe aqui a Carta da ONU, que ele fala, quer ver? Ao contrário, a Carta da ONU, artigo 2, parágrafo 4,
em uma aventura perigosa que certamente não ficará sem resposta da nossa parte. Então ele avisou. Os superiores de Zelensky devem controlá-lo e ser cautelosos nesse sentido, pois as ações do regime ucraniano podem ter consequências em diferentes partes do mundo. Sabemos que os países... E isso a gente tem que lembrar que não está fora das capacidades do Irã, porque eles são principalmente muito eficientes na sua abordagem com drones de ataque. Eles têm uma produção muito forte de drones de ataque, tanto que eles têm feito os Estados Unidos sangrarem bastante por conta disso. Os Estados Unidos eles têm uma infraestrutura de ataque robusta no Oriente Médio, mas os iranianos têm muitos drones para oferecer uma resposta, a ataques ou a intervenções dos Estados Unidos. Então, isso é um fator a se ter em conta. Litorâneos do Mar Cáspio estão extremamente preocupados e insatisfeitos com essa ação, e o regime ucraniano deve ser responsabilizado por ela. Ou seja, ele deu o recado. Ele falou, ó, os países do Mar Cáspio, né, onde teve o ataque, Azerbaijão, estão preocupados porque a guerra chegou ali, né? A guerra entre Ucrânia e Rússia, Estados Unidos e Irã, Israel, né? Chegou ali. Ali é como se fosse ali o ponto de comum entre essas guerras, porque a Ucrânia fez isso, não foi o Irã, foi a Ucrânia que fez isso, atacou um navio ali, falou que não vai ficar sem resposta, mas tem que ver qual que vai ser a resposta do Irã em relação a isso, tá? O que não é muito claro ainda, mas tá, para mim, diretamente, ele tá falando principalmente do ponto de vista militar, mas não falou assim qual tipo de resposta ele vai dar. Drones ucranianos interceptando navios, drones iranianos interceptando navios ucranianos, o que vai ser, tá? Eu só digo a vocês que é perigoso. Nessa mesma coletiva, o McKay, que é o porta-voz, tá? Então a gente está falando da voz oficial, ele respondeu aos Estados Unidos, porque como eu trouxe ontem no vídeo para vocês, os Estados Unidos suspenderam o ataque, o 13ª rodada de ataques ao Irã. O Mike Waltz, que é o embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, ele falou assim que eles suspenderam porque o Trump havia dado um espaço para negociações. Qual que é a estratégia do Trump? Ataca, ataca, ataca e ataca mais, mostra que tem poder de fogo, depois para e fala assim, quer negociar? Não, não quero. Então, ataca, ataca, ataca. Só que assim, o Irã é uma rocha dura, tá? O Irã é uma rocha, um descendente dos persas. São os persas, né? Uma rocha que não se entrega dessa forma. A única forma que eu já trouxe para vocês do Irã perder essa guerra é se os Estados Unidos conseguir soltar, por exemplo, uma bomba atômica no Irã. Aí acaba com a sociedade toda, ou várias bombas. Mas isso não vai acontecer, pelo menos não, eu espero que não, né? Eu trouxe no vídeo de ontem para vocês, foi um vídeo muito legal que eu usei no mapa aqui, toda a questão das cadeias de montanhas que o Irã tem, da questão da guarda revolucionária iraniana. Eu trouxe para você sobre a questão das cordilheiras do Irã, que defendem o Irã, e a questão de uma guerra basicamente patriótica que o Irã está fazendo, né, se propondo a fazer contra os Estados Unidos. Então, ele não recua, tá? Agora, e aí, você tem o quê? Você tem aquelas ideias de que os Estados Unidos pararam, cessaram esse ataque, porque viram que não conseguem caminhar, eles não conseguem sair do lugar, né? Aí você teve uma questão, representantes inclusive falando que eles estão com escassez de bateria antiaérea, que eles estão com escassez de mísseis, por isso que eles fizeram isso, é um tempo para poder tentar se organizar. E aí falaram assim que eles estão querendo, que o Irã está querendo negociar. O Trump fala isso o tempo todo. Aí o Ismail McKay, nessa mesma coletiva... O Trump fala isso o tempo todo, a gente tem que entender. Ele fala isso o tempo todo porque ele precisa dar a entender para o seu eleitorado que ele está próximo de ganhar a guerra. Ele não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza, nenhum tipo de hesitação. Então ele fala isso como que dizendo que o Irã está próximo de um ponto de ruptura, está a ponto de se quebrar e que eles vão ganhar a guerra a qualquer segundo, qualquer minuto. E isso não necessariamente é verdade. Que ele falou da Ucrânia, ele falou assim, ó, o Irã não solicitou nenhuma retomada de negociações com os Estados Unidos. Aí ele fala assim, ó,
As notícias de que o Irã estaria solicitando negociações com os Estados Unidos são fabricadas. Isso não está em nosso DNA. Então, o Irã não solicitou. Tá? Inclusive, a mídia iraniana, e aí ele reafirmou que eles estão no controle do Estreito de Hormuz, que 6 navios tentaram passar, navios infratores, tentaram passar por Hormuz agora de manhã, hoje, né? E tiveram que dar meia volta para não serem atacados. Ó, não passam. E aí eu falei ontem para vocês que, mas representantes do Oman não foram para Teherã para tentar negociar, mas não é para levar nenhum tipo de resposta ou pedido dos Estados Unidos para o Irã. Eles estão lá, representantes do Oman, que são banhados pelo Estreito de Hormuz junto com o Irã, foram a Teherã para negociar uma forma de administração dos dois países no Estreito de Hormuz. É uma questão deles, não é uma questão que está relacionada aos Estados Unidos, ao que tudo indica, tá bom? Só que com essa pausa de ataques que os Estados Unidos fez, o petróleo caiu, né? Olha, tá aí, explicando, né? Tá aí. O petróleo tipo Brent caiu 9%. Então ele está sendo negociado a $88 o barril. Ele chegou, né, com a volta dos ataques aí, recentemente, até falei para vocês, a ser negociado pouco mais de $100. Ou seja, tem isso também do Donald Trump, até quando ele consegue manipular o mercado do petróleo. E ele também, nessa manipulação do mercado de petróleo, ele também ganha muito dinheiro com isso. Então, além de ser, obviamente, o royalty mais importante para a economia dos Estados Unidos como um todo. Então, o Trump tem que fazer todo o possível para manter o preço do petróleo num nível controlado. Se ele subir demais, o custo de vida para o americano médio começa a ficar muito alto, e isso, obviamente, se reflete nas suas perspectivas eleitorais. Então, o Trump precisa dar um jeito de tentar equilibrar o preço, equilibrar o mercado de petróleo global, para basicamente, não perder votos e conseguir manter o seu projeto político. Só que não dura muito, não. Por quê? Porque agora com essa declaração do Baguete tem que ver a resposta, e também no Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, os Houthis continuam fechando para os árabes, para os sauditas, e assim, e atacando inclusive navios sauditas e bases sauditas, e a Arábia Saudita responde também. Ou seja, a situação nesse momento, eu diria a vocês que ela está pior do que quando começou essa guerra, porque agora a gente tem um outro estreito que agora é uma realidade. Não está fechado 100%, mas pode ser fechado 100%, mas parcialmente, tá? E parcialmente bastante, inclusive, tá? Vamos lá. E aí, gente, só para a gente fechar por último, né? Mas não menos importante, tem a questão de que eu falo para vocês desde o início. Donald Trump entrou numa guerra e como é que ele vai sair? Inclusive, visita de Benjamin Netanyahu ao Washington hoje, tá? Ao Donald Trump. Então, mais uma, né? O Netanyahu vai para Washington e vai conversar, tá lá, na verdade, vai conversar com o Donald Trump, uma reunião. E certamente depois eu vou tentar. A gente tem que lembrar também que essa guerra não é só do interesse do próprio Trump, né? O Netanyahu está muito envolvido nesse interesse, nessa iniciativa para atacar o Irã, porque o Irã e Israel são inimigos históricos. As autoridades iranianas já citaram diversas vezes que planejavam limar o Estado de Israel, acabar com o Estado de Israel. Então, essa visita do Netanyahu ao Washington para conferenciar com o Trump, ela faz todo sentido no sentido de coordenar essa guerra, porque talvez o interesse do Netanyahu seja até maior que o interesse do próprio Trump, e ele pode ser justamente o fator que faz com que os Estados Unidos se mantenham na guerra, justamente porque o interesse dele é ainda maior que o interesse americano. Tentar ver qual que é o teor dessa reunião, o que eles vão falar. Se tiver alguma coisa interessante para trazer para vocês num outro vídeo, eu vou trazer, mas já relato, o Netanyahu já avisou que o grande foco do debate vai ser o Irã, o que eles podem fazer em relação ao Irã. E certamente o Netanyahu vai tentar
colocar a sua dose, né, de combustível no Donald Trump para que não saia dessa guerra. Tá? Ele vai continuar. Essa visita é muito clara. Estou lá para poder falar para você que a guerra tem que continuar. Tá bom? É isso. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Pois é, aí está, essa é a possibilidade que se apresenta agora com esse ataque ucraniano ao Irã. A chance de uma escalada é real, é bastante real, e provavelmente nós teremos uma resposta retaliatória do Irã em algum momento agora no futuro próximo, mas o que isso vai conduzir, até onde isso vai levar, aí não dá para saber ainda. Então a gente tem que continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história para saber até onde isso vai. Então, essa aí é a análise do vídeo. Eu queria saber de vocês aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharam. Não se esqueçam novamente de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal. Demorou? Um grande abraço a todos. Muito obrigado por assistirem e até mais.